Olá, fofinhos e fofinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar hoje a nossa terceira aula de gramática. Hoje nós vamos trabalhar com sílaba e divisão silábica e a acentuação gráfica. Esse conteúdo, esses três conteúdos estão no capítulo 4 ainda, nas páginas 79 a 89. Então, pegue o seu livro de gramática e já localize esse conteúdo. Bem, nós vamos começar a relembrar o que é o fonema e o que são as letras. Então, para que a gente possa compreender a definição de sílaba, primeiro a gente entender que a sílaba, ela pertence a um som, certo? Então, tem um fonema ou um grupo de fonemas, que são pronunciados numa só emissão de voz, com base em uma vogal. Lembra que lá na nossa segunda aula, nós conhecemos a diferença entre vogal e semivogal? Muito bem. Então, aqui nós vamos ter como base da sílaba a vogal. Por isso que não existe sílaba sem vogal. Muito bem. Já lembraram, né? Ótimo. Então, vamos para a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser classificadas como monossílabas, quando a palavra só tem uma sílaba. Isso. Tia, isso aí é fácil, eu já lembro lá do meu 5º ano. Muito bem, parabéns. Então, aí nós colocamos alguns exemplos. A palavra só, já, mar, nem. Porque vocês lembram que nós temos monossílabas tônicas e monossílabas átonas? Isso. Mas isso nós vamos ver lá na frente, lá em acentuação. Tudo bem? Ótimo. E o que são palavras dissílabas? Quando é que nós consideramos a palavra dissílaba? Quando nós temos palavras com 2 sílabas. Então, você tem cores. Nós temos quantas vogais? 2 vogais. Perceberam? Se nós temos essas 2 vogais, elas estão entre consoantes, aí você tem a presença de 2 sílabas. Res. Então, 2 sílabas. Você, do mesmo jeito. Você. Isso, 2 sílabas. Cantor. Cantor. Muito bem. Então, monossílaba, 1 sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Prosseguimos? Ótimo. Vamos lá. Muito bem. Nós temos aí também as trissílabas. Trissílabas porque nós temos, lógico, 3 sílabas. Beleza, beleza. Jogador, desculpa aí o erro, faltou o G. Pérola também, certo? Tem 3 sílabas. Então, polissílaba. Polissílaba quando tem 4 ou mais sílabas. Pronto, professora, simples, já consegui compreender. Vamos prosseguir. Então, sílabas tônicas e sílabas átonas são aquelas que têm, primeiro, as sílabas tônicas. Nós pronunciamos com uma maior intensidade, com uma maior força. Isso. Sílabas átonas são aquelas que são pronunciadas num tom mais baixo, menos força, ok? Então, vamos colocar aí a palavra abacate, certo? Abacate. Então, nós temos a sílaba forte que é K. Então, o K aí é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. E as outras, professora? As outras são sílabas mais fracas, portanto, são consideradas sílabas átonas. E é falando das sílabas tônicas que nós vamos começar a entender como essas sílabas interferem lá na acentuação gráfica. Vamos ver?
Um exemplo, por exemplo, jacaré. Jacaré é considerado oxítono. Nós vamos já entender lá no próximo slide. Caráter. Percebam que a sílaba tônica está na penúltima. Máquina está na antepenúltima. Então, isso aí é que vai fazer a diferença na hora da classificação quanto à sílaba tônica, certo? Então, veja. Quanto à sílaba tônica, nós temos palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas são quando a sílaba tônica é a última sílaba. Lembra lá do jacaré? Isso. A sílaba tônica foi ré. Então, é a última sílaba. Se é a última sílaba, então eu tenho uma sílaba tônica na última, é chamado de oxítono. Jogador. Jogador também a última sílaba é que é tônica. Você, a última sílaba é tônica. Então, nós temos aí palavras oxítonas. Paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Claro, claro. Veja que a sílaba tônica é a claro. Penúltima sílaba. Muito bem. Pólen, pólen. O pó é a penúltima sílaba e ela é a sílaba tônica. Se é a sílaba tônica, então eu tenho uma palavra paroxítona. Professor, e quando é que é proparoxítona? Quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Lâmpada. Tá vendo? Lã é a sílaba tônica. Se é a antepenúltima, então nós temos proparoxítona. Fenômeno. O nômeno, o nó vai ser a sílaba tônica. Então, é a antepenúltima. Deu para entender? Muito bem. Gostei de ver. Então, nós hoje trabalhamos com sílabas, divisão silábica e classificação quanto à sílaba tônica. Para você poder compreender melhor, nós vamos lá para o próximo slide. Ah, muito bem, que é tarefas de casa. Agora você vai exercitar o que você acabou de aprender. Vai lá em tarefas de casa e verifica quais são as páginas do seu livro de gramática que você tem que fazer agora. Tudo bem? Então, somos parte da mudança. Para mudar, nós precisamos ter muita força e fé. Para isso, fica em casa, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Beijos, até a próxima!